Você sente que depois da maternidade você não se reconhece mais? É como se após isso você perdeu um pedaço de si? A maternidade, ela é transformadora e ela nos transforma em vários aspectos das nossas vidas. É um ponto que é necessário e importante ressaltar. Porém, tem um outro lado que muitas vezes acontece com a maioria, com a grande maioria das mães. Ela simplesmente nos engole. E aqui eu não vou falar sobre rede de apoio, sobre se o pai é ou não presente, se você tem como pagar para uma pessoa te dar um apoio, porque sua família, seus familiares, seus parentes não conseguem ou não querem lhe dar esse apoio. Juro que não é sobre isso. Eu vou abordar para além de todo o conteúdo externo, mas sim aquele conteúdo interno que a gente precisa analisar e rever sempre que possível. Se você já sentiu que a sua identidade ficou para segundo plano, que se você se perdeu em quem realmente é, fica nesse vídeo porque até o final dele eu vou lhe ensinar como resgatar, na realidade, como eu gosto de falar, né? Ressignificar essa nova mulher que você é. Porque a gente não tem como ter acesso mais àquela mãe, na realidade, aquela mulher que era antes de você ser mãe. Por esse motivo é necessário que a gente se resignifique, que se reconheça, né? Que se reencontre, não com aquela anterior, porque ela não existe mais. Porque hoje você é outro ser humano após a maternidade, com certeza. Então fica até o final do vídeo para você aproveitar. Mesmo quando a gente deseja ser mãe, quando a gente idealiza, prepara, assim como todos os planos que a gente faz, desenha todo bonitinho. Quando a gente vai para a prática, a gente percebe que tem coisas que a gente não imaginou, coisas que na prática é de fato diferente. E no meu ponto de vista está tudo bem. Porque ouve-se muito falar, né? Fala-se muito sobre a teoria é diferente da prática. E é inevitável, a gente não tem como mudar essa realidade. Por isso que é tão importante que, para além da gente idealizar, programar, traçar um planejamento sobre qualquer assunto, qualquer aspecto, a gente coloque em prática. Porque realmente a teoria, ela não consegue abranger todas as possíveis situações na qual a gente vai enfrentar. E eu passei a ter esse olhar há pouco tempo em relação aos fatores externos que podem que vão influenciar diretamente na nossa rotina na maternidade. Eu, na minha primeira gestação, eu morava próximo à minha mãe. Só que aí, depois de algum tempo, ela precisou se mudar. Logo depois, meu irmão, que era quem morava comigo, também se mudou. E aí, a rede de apoio próxima era bem limitada, né? Porque meu filho ficava na creche o dia todo. Eu deixava lá, ia trabalhar. Quando chegava, pegava ele. Após isso, já na minha segunda gestação, a minha única rede de apoio era o meu esposo na época, né? E eu não tinha muita rede de apoio. E acho, inclusive, que é necessário que a mãe tenha muitos apoios em relação a terceiros, tipo assim, parente e tal. E também ter uma pessoa que você consiga pagar, uma pessoa de confiança, porque às vezes você tem como pagar, porém você não tem a pessoa de confiança com quem deixar seu filho. E eu super entendo sobre isso também, tá? Mas entendemos que existe a necessidade de você também desapegar um pouco desse controle que às vezes a gente tenta ter, que acha que a gente controla tudo e na realidade que a gente não controla nada. A gente dá ali eu costumo dizer, fica ali na retaguarda, né? Dando alguns direcionamentos para dizer assim, poxa, é isso que eu quero, é aquilo que eu não quero. Mas a vida, ela se encarrega de fazer as coisas acontecerem. Então, quando se tem um apoio restrito,
que você é a principal. Na verdade, não é a principal, porque a principal você vai ser, independente do apoio que você tenha ou não. Mas o maior apoio do seu filho é bem corrido, é bem exaustivo, é bem cansativo. Mas eu também não vou deixar de analisar por outro lado, no qual as mães que tenham aquele apoio. Obviamente, eu sei que você, que acompanha já meu conteúdo, é uma pessoa que naturalmente se sente muito sobrecarregada pela sua realidade. Porque o pai não é presente, porque você não tem o apoio que você gostaria de terceiros, seja sua mãe, sua sogra, ou enfim, de terceiros. Isso pode abranger várias pessoas, né? De sua prima, do seu familiar, seu cunhado, sua cunhada, enfim, terceiros. Então, quando eu tive acesso a uma mentorada, né, a uma mãe, que ela, precisando de ajuda, me buscou as minhas orientações, as minhas mentorias. Na realidade, ela não realizou muitas mentorias, né? Eu tenho alguns pacotes, ela realizou algumas consultorias, viu que precisava de um pouco mais e decidiu partir para mentoria. E ela optou pela mentoria, pelo acompanhamento de 3 encontros. Então, não foi um acompanhamento muito extenso. Ao todo, deu umas 5, 6 encontros. Quando eu peguei aquela realidade, que eu visualizei, né, que os pais dela participavam, os pais do marido dela participavam, o marido é uma pessoa ativa, né, uma pessoa presente, né, não é aquele pai de Instagram. E aí ela tem parentes, né, aí vem primas, vem amigas, ela tem uma rede de apoio robusta para apenas uma criança. Isso não é demérito, gente. A gente precisa entender que cada pessoa tem uma realidade, a gente tem que respeitar isso. Inclusive, eu sempre falo aqui nos meus vídeos sobre essa questão de a gente respeitar, não invalidar a dor do outro. Porque eu tenho 3 filhos, que um deles é uma criança atípica, que, enfim, isso aqui, minha realidade não é pior e não é melhor do que outra, né? Hoje eu ter essa consciência que eu tenho na forma de direcionar não é pior ou melhor. Hoje eu me esforço um tanto onde eu tenho esses resultados. E é sobre isso, sobre esforços, sobre consciência. Então é preciso que a gente tenha um mínimo de afeto, de consideração, de respeito pela realidade do outro, porque em algum aspecto vai ter uma situação na qual você não faz ideia de como acontece, né? Aquela coisa, né? A gente pensa de uma forma, mas na prática é totalmente diferente. E quando a gente passa pela situação, a gente vê o quanto dói, né? E aí isso aí também vai de pessoa para pessoa, porque você pode ter uma realidade na qual você lide com a situação de forma irrelevante, e para o outro já é algo dilacerador. Então a gente precisa respeitar essas diferenças e tá tudo bem. Então, quando isso aconteceu há uns 2 anos atrás, em 2023, isso, 2023, e quando eu tive contato com essa realidade, para mim foi muito esclarecedor entender o porquê o externo não influencia tanto. Desculpa, gente, não é que não influencie tanto, eu sei que influencia, porque às vezes tudo que a gente quer é um apoio, mas a gente não pode justificar a falta de algo porque terceiros não fazem. Isso é um grande risco, isso é um grande, para mim, um grande desafio. Porque às vezes a gente fica no lugar de vítima. Eu não estudo porque meu filho não fica com o pai, ou o pai não fica com meu filho, ou porque fulano não fica. Eu não trabalho por isso, por aquilo outro. A gente precisa, quando a gente quer, quando a gente decide. Por isso que é tão importante o poder da decisão. E em relação a decidir, ao poder da decisão, isso aqui é tema para um vídeo completo. Então, é necessário a gente decidir aquilo que a gente quer, saber o que a gente quer,
entender, decidir, ir atrás, encontrar as rotas que a gente precisa e mudar a rota sempre que necessário, porque a gente não pode ficar paralisadas por conta de um fator externo, muito menos interno, porque quando eu entendi que os fatores externos é muito importante, né, que eu falei lá, que eu errei na minha fala, na realidade, mas eu já corrigi, que não importava, importa muito, porque a gente sabe qual o benefício de a gente ter apoios para o nosso maternar. E quando eu vi que a nossa mente é o maior responsável por isso tudo, porque assim, ela simplesmente se sentia folgada, ela não sabia colocar limites, ela não tinha fôlego, a rotina tomava ela totalmente, ela não fazia unha, a criança já tinha 1 ano, ela não fazia unha, ela não fazia cabelo, ela não saía, tudo que ela queria era apenas dormir. Isso é natural até certo momento, porque a criança dela já tinha 1 ano. A gente sabe, a gente tem pura consciência de que nos primeiros meses realmente é muito desafiador a questão do sono. E para mim sempre foi uma questão, tanto a alimentação quanto restrição de sono me pegava muito, me deixava muito irritada. Obviamente a necessidade fisiológica, como ir ao banheiro, como se alimentar, beber água, é natural. Então eu ficava muito irritada nesses processos quando eu estava vivendo isso por conta do sono. Então, quando eu percebi que aquele tempo já tinha se passado, eu comecei a trabalhar justamente nesse resgate, em ela entender de que era necessário colocar os limites, porque ela tinha muito apoio e aí muitas pessoas davam vários direcionamentos e ela ficava perdida. É importante entender que dentro da sociedade de hoje, a gente fica muito assim, mas eu vou criar o filho do meu jeito, porque fulano não pensa do meu jeito, porque fulano não age igual a mim. Mãe, ninguém vai tratar seu filho como você trata. Absorva isso. Seu filho não vai... Ele pode ter algumas referências, pegar algumas coisas assim, tipo, poxa, parece mãe. Minha mãe faz assim também. Mas assim, ninguém vai tratar seu filho como você trata. Você é a mãe dele. Esse vínculo, esse laço não vai existir com outra pessoa. Então, se você for aguardar até o momento que seu filho estiver pronto para lidar sem você, eu acho isso um risco muito grande e um tempo muito longo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque na vida nosso filho não vai lidar só com pessoas que tratem ele como nós tratamos. O pai não trata como a gente trata, a avó não trata como a gente trata, e está tudo bem. O seu filho precisa lidar com outras realidades, com outras vertentes. A gente não pode colocar o nosso filho em uma bolha apenas por capricho nosso, por querer que o nosso filho não lide com as realidades. E quanto mais tempo a gente passar para compreender, entender essa parte, mais tempo a gente vai dedicar apenas ao nosso filho. Porque aí a gente não vai querer tomar um banho longo, porque fulano não pega como eu pego, porque fulano não dá comida como eu dou, porque você centraliza, você polariza, não, você faz com que, esqueci a palavra, você faz com que você seja apenas todo dentro das atenções. Obviamente, quem é mãe de um sabe que você se sente muito presa, se sente muito sobrecarregada, mas você ainda consegue se sacrificar muito nesse aspecto, porque você tem apenas um filho. Quando você tem 2, quando você tem 3, quando você vai tendo mais filhos, você sabe que isso não vai chegar um tempo que não vai ser mais possível. É natural que inclusive aconteça da mãe ir terceirizando as funções para os filhos mais velhos. E isso também é um assunto para um vídeo inteiro, né? Esse cuidado é necessário. Obviamente a gente precisa entender que aqui nós viemos
para aprendermos a trabalhar em equipe. Qual hoje é a maior dificuldade da maioria das pessoas? Lidar com o ser humano. E a gente veio para a Terra única e exclusivamente para desenvolvermos como pessoas e em sociedade, e viver bem na sociedade. Então, que esse é um dos... Então, a gente precisa fazer com que a gente desempenhe essa função. Porque, querendo ou não querendo, você sabe, como mãe solo, que a maior parte do tempo e dos saberes, dos aprendizados dos seus filhos é passado por você. É uma realidade que é legal, que é boa, que eu gosto? Não, mas é realidade. Sabe por que às vezes a gente sofre muito? Porque a gente não quer aceitar a realidade. Porque a gente fica na negação. Que a gente, eu queria que fosse diferente. Enquanto você fica supondo que seja diferente, que você queria que seja A e B, o tempo está passando, você não está se desenvolvendo, você não está trabalhando, você não está sendo estratégica para você, para o seu filho, para a sua família. E as coisas vão passando, vão fluindo, enquanto você está lá, eu não queria ter separado do meu marido, ou eu escolhi um péssimo pai para meu filho, ai meu Deus, eu não queria ter saído daquele trabalho. Gente, lide com a realidade e faça as coisas se movimentarem. Porque, observe, tem crianças que elas brincando caem, rapidamente elas levantam, já nem parece que caiu, levanta, sacode a poeira e volta a brincar de novo. Já tem aquelas, ou em situações mais sérias, né? E tem crianças realmente que cai e fica no chão chorando, enfim, depende da idade, depende da gravidade, do impacto, enfim, da dor que a criança sentiu, obviamente. Tudo isso é levado em consideração. Mas tem crianças que ficam no chão chorando, que você tem que ir lá, acalentar, acolher e tá tudo bem. Mas qual é a analogia que eu quero fazer? Tem situações que a gente faz, que a gente acontece no nosso dia a dia, que a gente levanta muito rápido, que a gente entende muito rápido o que aconteceu, levanta, sacode a poeira e segue caminho. Já tem situações em que a gente fica paralisada e que a gente fica ali remoendo aquele assunto. Tem criança, gente, e outra. Eu tenho criança atípica e eu observo que é muito comum dentro de uma criança com autismo esse extremo, eles dão atenção a coisas supérfluas de uma forma assim, tem uma palavra que eu nunca lembro também. E aí eles dão aquela atenção, sabe? Ou então voltam sempre aquele ponto. Aí ele caiu semana passada e ele vai sempre falar daquilo. E veja como o pensamento dele parou, que travou ali naquela situação. E a mente dele sempre volta para aquilo. E como isso é desgastante para você que está ouvindo e para ele. Só que a gente sabe que as crianças atípicas, elas funcionam de uma forma diferente. Nós precisamos entender e respeitar o tempo delas. E a gente precisa entender que a gente precisa ter um time mais rápido, de que a gente precisa ser estratégica. Isso aconteceu, pronto, passou. O que eu posso fazer com isso e tal. Obviamente, hoje para mim é muito mais natural eu perceber na minha vida uma situação e ser mais ágil, ser rápida, pensar rápido, ser ágil. Mas naturalmente lá no início o time era muito maior. Uma coisa que hoje eu resolvo em 30 minutos, tinha dia que eu passava 3 dias, no início eu passava 3 dias para resolver. Tinha épocas que eu passava, dependendo da circunstância, eu passava meses remoendo um assunto. Então, assim, é necessário que a gente veja qual é a situação, perceba ali qual é a situação, e quando você é inconsciente, quando você nem sabe que você está fazendo aquilo, é muito pior. Mas eu sei que o nível de consciência que você tem, só pelo fato de você estar assistindo esse vídeo até aqui, inclusive te parabenizar, porque hoje é tudo tão rápido, os vídeos são tudo tão curtos, que as pessoas não querem mais um vídeo robusto, um conhecimento mais vasto, mais denso mesmo, porque as pessoas muitas vezes não estão nem preparadas para absorver aquele conhecimento. Então, já te parabenizo daqui. Quando você é inconsciente, você nem percebe, e aí você fica ali, patinando mesmo naquela situação. Importante você entender que você não precisa ser aquela pessoa que você era antes da maternidade.
É uma confusão que eu percebo que acontece bastante, porque às vezes a pergunta que se é feita é: quem era você antes da maternidade? Você não vai ser mais a mesma pessoa e tá tudo bem. Eu acho que é até de forma perversa fazer isso, porque o seu corpo não é mais o mesmo, a sua mentalidade não é mais o mesmo. Então você vai se frustrar, porque você vai querer se reconectar com aquela e não vai. Independente de você ser mãe, obviamente que eu estou falando para mães, mas independente da pessoa ser mãe ou não, ela não é. A gente nunca é mais a mesma pessoa que a gente foi há um ano atrás, há um dia atrás. Mesmo que você não seja uma pessoa que esteja em constante busca pela evolução pessoal, você não é mais. Quantas coisas a gente usava, já não usa mais? Quantas coisas a gente já enjoou? Quantas coisas já não tem mais conexão com a energia que a gente tem hoje? Quantas roupas a gente usava e não usa mais? Quantos cosméticos, né? Eu, por exemplo, eu usei durante muitos anos um determinado desodorante. Quando há pouco tempo, aquele desodorante não funcionava mais, inúmeros outros desodorantes que tinha muito nome, tem muito nome, né? Rexona, enfim, eu usava o Monange, aquele rosinha. Eu usei durante uns 6 anos da minha vida somente aquele, porque era o único que me resolvia. E aerosol. E hoje o que resolve é Evador sem creme da Avon. E eu não sou uma consumidora de produtos Avon, mas eu fiquei tão desesperada para usar um que realmente funcionasse. Encontrei, graças a Deus, e tem cerca de 1 ano e meio que eu só uso esse desodorante. Então, assim, nosso corpo muda, é natural, gente, a mudança é natural. E toda vez que a gente resiste a ela, é muito mais doloroso. É muito mais doloroso. Então, que a gente permita que isso vá acontecendo. É por isso que eu afirmo que a gente não controla nada, tá? Eu queria estar usando até hoje o desodorante Monange, porque o cheiro dele é maravilhoso. Eu amava usar aquele desodorante. Mas quando passou a não funcionar mais, eu não tive outra escolha a não ser mudar. Porque se eu ficasse usando ele, eu ia ter mau cheiro, porque ele não ia aguentar o pique que é a minha rotina, mesmo eu renovando, mesmo eu tomando banho. E às vezes eu não conseguia, aí passava o lenço umedecido, trocava, né, usava de novo e não funcionava. Então é natural que a gente não seja mais a mesma pessoa. Então assim, ó, entenda seus novos gostos, se reencontre, busque assim, poxa, o que eu gostaria de fazer hoje? O que seria interessante para mim reexperimentar? Porque assim, tem coisas que você fez há anos atrás e que você gostaria de fazer novamente, mas tem coisas que você não gostaria e tem coisas que você gostaria de conhecer. Qual é esse novo que você gostaria de se permitir fazer para se reencontrar? A palavra não é reencontrar, para ressignificar aquela pessoa. O que mais você pode fazer para sentir que você realmente está viva novamente, né? Fazer novos amigos. Importante. Eu lembrei agora de algo muito importante, que inclusive não estava nem no roteiro do vídeo. É sobre essa questão da gente bloquear as possibilidades. Porque o complexo, gente, não é a gente se reencontrar, ressignificar a maternidade, seja lá a palavra que a gente use, se reconhecer. Não é. As desculpas que a gente usa. Aí a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro para poder fazer minhas unhas. Mas eu não tenho dinheiro para ir para os lugares, conhecer pessoas. Mas eu não... Se for partir por esse lado, você não vai sair de onde você está, porque a sua mente está afirmando que você não tem acesso a esses lugares. Você precisa se fazer perguntas. Meu Deus, universo, orixá, santo, anjo, se você é ateia, enfim, não importa a quem você pergunte. Ou a você mesmo, você usa seu nome, né? Meu nome é Letícia. Letícia, quais são as infinitas possibilidades de eu conseguir passar a me cuidar mais, a fazer mais minhas unhas, a ter mais tempo para mim? Quais são as infinitas possibilidades de eu conhecer pessoas novas? Quais são as infinitas possibilidades de
eu encontrar atividades que eu gosto, que eu tenha tempo para fazer atividades que eu gosto, para eu descobrir quais são essas novas atividades que eu gosto. Perceba, e aqui já entra mais o meu lado terapeuta, né? Eu sou terapeuta holística e eu sou facilitadora de barra de artes, enfim. Em outro momento eu posso trazer aqui isso pra vocês. Perceba que você não tá trazendo negativa. Perceba que você não tá trazendo como. Porque se você soubesse como, você já teria feito. Você tá perguntando, você tá deixando um leque aberto. Porque assim, ó, a forma de como vai chegar para você a possibilidade de você fazer uma atividade física, por exemplo, pode ser diferente para mim. A possibilidade de chegar para você fazer suas unhas, por exemplo, quinzenalmente, para você pode ser diferente para mim. Para mim pode aparecer com forma de dinheiro. Para você pode aparecer uma pessoa. Poxa, que tal a gente fazer a unha hoje? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, pode deixar por minha conta. Imagine as respostas, as infinitas respostas que o universo tem para você. Por exemplo, nas minhas férias, eu consegui bater algumas metas de atividade física, porque eu gosto de correr na rua. Só que, agora estudando, fica muito mais difícil, porque eu chego em casa meia-noite e eu preciso estar acordando às 6 horas da manhã para arrumar as crianças para a escola. E aí eu volto para casa, tomo meu café, começo a trabalhar, pego criança, volto do almoço, volto a trabalhar, aí a criança vai para... Enfim, a rotina corrida, inclusive, eu acho que... na verdade, eu acho não, eu vou gravar para vocês aqui um dia, uma rotina aqui, de um dia como é um dia meu com as crianças, fazendo a rotina das crianças, da parte prática, porque eu trago muita aqui experiências faladas, né? Mas eu vou trazer para vocês acompanharem, porque eu vejo como é um pouco a minha rotina. Então, eu comecei a não ter tempo quando eu comecei a estudar, inclusive porque eu voltei a estudar, né? Eu voltei a precisar de tempo para estudar. E aí, o que eu fiz? Comprei uma corda. Qual é a atividade que eu vou fazer agora? Pular corda. Então, assim, eu quero manter meu corpo em movimento. Eu ainda não consigo ir para academia. Também não sou muito fã de musculação. Mas eu entendo que é necessário para o meu corpo, para a minha resistência, para a criação de músculo, enfim. Inúmeros fatores, a musculação é recomendada. E hoje eu tô pulando corda. Então, assim, é importante que você faça perguntas para que chegue para você os melhores acessos, porque talvez o que seja melhor para mim não seja melhor para você. E por isso que muitas vezes eu não trago aqui algo fechado, algo engessado, porque a sua realidade pode não ser a minha. Por exemplo, eu trabalho de home office. As mães que trabalham fora, as mães que deixam criança na creche, as mães que deixam as crianças com a mãe. Cada mãe tem uma realidade, por mais que muitas dores da gente sejam similares uma com as outras. Obviamente, a gente sabe que, como qualquer situação da nossa vida, a maternidade também tem ônus e tem bônus, né? A gente sabe que existe momentos maravilhosos dentro da maternidade. Eu mesma, para minha vida, foi um divisor de águas, onde eu sou uma pessoa muito melhor. E também a maternidade foi algo que foi essencial para isso acontecer. Vai acontecer com todo mundo? Não. Vai ter outras coisas diferentes que vai despertar em você. Pessoas que não têm filho, enfim. Cada um vai evoluir da forma da sua realidade e está tudo bem. Mas para mim foi um divisor de águas, porque eu amadureci muito. Eu não vou dizer a você que os meus filhos foram responsáveis por isso, porque eu sei que existem inúmeras mães que têm inúmeros filhos e não evoluem nada na sua vida. Obviamente que o esforço de querer mudar, de querer melhorar, foi o que fez toda a diferença. Porém, existe também, do outro lado, essa questão de, às vezes, roubar toda a nossa energia. E por isso a gente precisa ser estratégica, por isso a gente precisa criar maneiras de que a gente tire tempo pra gente mesmo, pra gente se cuidar, pra gente fazer um exame, pra gente passear, pra gente ter hobbies, fazer coisas que nós gostamos, que é interessante pra gente, coisas que a gente sabe que vai fazer
com que a gente seja muito melhor, ainda mais para nós e para eles também. Já me conta aqui no comentário qual o maior desafio seu dentro da maternidade em relação a se perder a sua identidade na maternidade. Qual foi o seu maior desafio quanto a isso? E também compartilhar comigo qual é o passo prático que você vai ter a partir desse vídeo que você aprendeu. Desde já, muito obrigada por você assistir esse vídeo. Peço por gentileza que, se gostou, que se ressoou, que fez sentido para você, você compartilhe com outras mães também, que você deixe seu like, se você se inscreva se ainda não é inscrito, ativa esse sininho. Temos atualmente vídeo diariamente para que a gente crie essa rede, faça com que ela cresça, a rede de apoio também, de a gente compartilhar tanto as nossas dores, também como as nossas soluções, nossas resoluções, as formas, porque essas trocas de ideias agregam muito para cada uma de nós, tá certo? Um beijo e até breve.